Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 35. Punhados de Esperança. Parte 4. O Ministério da Magia tinha várias salas de reunião e salas de hóspedes. Flúder estava indo para a sala de hóspedes mais luxuosamente mobiliada de todas. Era uma sala que só era usada para as visitas do imperador ou de outras pessoas de alta classe. Flúder ficou ao lado da porta do quarto e checou sua aparência. Seu manto era requintado e adequado para ser usado nas galas noturnas organizadas pelo imperador, enquanto o esguicho de colônia em sua gola e mangas irradiava uma fragrância jovial. Flúder não tinha interesse em política ou interações sociais. Em vez disso, ele esperava poder concentrar todos os seus esforços na pesquisa de magia, por isso achava todos os outros assuntos irritantes. No entanto, ele sabia que não podia ignorar completamente tais problemas. Ele não queria ferir a dignidade do império aparecendo despenteado. Muito bem, assim está bom. Depois de se assegurar de que suas vestes estavam em um estado imaculado, ele bateu na porta e entrou. Havia dois aventureiros na luxuosa sala. Um deles era um guerreiro, vestido com armadura tão preta como a do Desknid de antes. E então, a outra era uma linda mulher tão graciosa que chegou a hipnotizar Flúder por um momento. Então eles são Momon da escuridão e a bela princesa Nabi. Perdoa-me por manter os dois esperando. Quando Flúder silenciosamente fechou a porta, de repente ele teve uma sensação estranha. Indefinível. Ele permaneceu na porta, olhando para a beleza de cair o queixo. Não consigo ver. Os olhos de Flúder deveriam ter visto uma imagem sobreposta a ela. No entanto, ele não podia ver agora, o que o deixou sem palavras por causa do choque da perplexidade. O talento de nascença de Flúder era a capacidade de ver as auras ao redor de Magic Caster Arcanos e, portanto, os níveis de magias que eles poderiam usar. No entanto, o talento de Flúder não conseguia sentir as auras ao seu redor, apesar de ouvir que a bela princesa Nabi da escuridão era uma Magic Caster Arcana. Proteção contra adivinhações. Essa era a única possibilidade, mas isso, por sua vez, levantou novas questões. Por que ela se protegia contra adivinhações? Aventureiros normais não erigiriam tais defesas. Isso porque reservar parte de seus poderes para isso seria problemático, eram raras as situações onde algo do tipo seria necessário. Além disso, não tirar a proteção de adivinhações quando encontrá-los era bastante rude. Bem, eu mesmo usei uma habilidade de detecção, sei que fui um pouco indelicado também, mas o que ela está escondendo de mim? O talento de Flúder era bem famoso, talvez ela tenha feito isso para se proteger, mas ele ainda não sabia o motivo. Ao ver Flúder intrigado, seus convidados um tanto surpresos perguntaram: aconteceu algo? Oh, por favor, perdoe minha grosseria. Flúder sentou-se diante de Momon, mas não pôde deixar de encarar Nabi. Ah, claro. Bem, vamos começar. Começar o quê? Antes que Flúder pudesse perguntar, Momon tomou a iniciativa e disse: Nabi, tire o seu anel. Como desejar. Nabi retirou o anel. Naquele momento, parecia que uma explosão havia deflagrado em seu rosto. Um grito de "que" escapou de sua garganta. O corpo de Nabi irradiava uma onda de poder forte o bastante para balançar o mundo. Seu corpo não estava sendo realmente assaltado por uma onda de pressão excessiva. Esta foi uma onda de força que só alguém com os talentos de Flúder podia ver. Flúder se enrolou em uma bola e tremeu, como um homem açoitado por ventos gelados. Impossível. Não era possível, não poderia ser possível. Não havia jeito, de jeito nenhum havia alguém mais poderoso que ele. Mas ele não podia rejeitar os fatos, porque a cena diante dele era a realidade. Sua habilidade nunca o havia traído antes, o poder da bela donzela era muito superior ao dele. Essa era a mais pura verdade. Sétimo, não me diga que esse fluxo de poder é a prova do 8º nível. Se assim fosse, uma mulher digna das lestas estava diante dele. Flúder não podia mais falar, afinal a magia do 5º nível era o domínio dos heróis.
E o sexto nível que Fluder alcançou pertencia ao desconhecido. E agora, alguém que facilmente subira um degrau subitamente aparecera diante de seus olhos. Uma mulher de idade e beleza ímpares. Será que a aparência não corresponde à idade? Quando Fluder tremeu em choque, ele notou Momon removendo uma de suas manoplas pretas, e então ele removeu um dos anéis que ele usava. Naquele instante, seu mundo se transformou em luz e Fluder sentiu sua consciência desvanecer. Ele não conseguia entender o que acabara de acontecer diante de seus olhos. Mesmo Fluder, que viveu mais de 200 anos, mesmo esse homem que poderia usar os níveis mais altos de magia que a humanidade poderia alcançar, não pôde compreender essa realidade. Isso é impossível. Líquido quente correu pelas bochechas de Fluder. No entanto, ele não tinha a presença de espírito ou a compostura para limpá-lo. O imenso choque dominou sua mente. Quem poderia imaginar que o guerreiro negro das canções e da história era na verdade um Magic Caster arcano e alguém que pertencia a um pico de poder tão grande que Fluder jamais poderia esperar sequer tocar? Se esse é o oitavo nível, então este é o nono, não, minha nossa, ó, deuses! O esmagador poder que emanava do guerreiro negro Momon excedia em muito o de Nabi, que se sentava ao seu lado. Desde que ele havia superado Nabi, uma Magic Caster com nível equivalente a do oitavo nível, então exatamente que alturas de magia Momon alcançou? A alma de Fluder respondeu à pergunta que apareceu no canto de sua mente. O 10º nível. Um zênite absoluto cuja existência era teorizada, mas que nunca havia sido comprovada. E agora, um homem capaz de usar o ultimato derradeiro da magia aparecera diante de seus olhos. Fluder levantou-se, depois se ajoelhou diante de Momon, com lágrimas escorrendo de seus olhos. No passado, eu acreditei que uma divindade menor governava a magia. No entanto, se vossa onipotência não é esse Deus, então eu prontamente renunciarei à minha fé. Isso porque o verdadeiro Deus se dignou a aparecer diante de mim. Fluder se curvou com todas as suas forças, colando a cabeça no chão. Doeu, mas a alegria incontrolável em seu coração significava que a dor perdera todo o significado para ele. Eu sei que isso é extremamente rude, mas eu vos imploro um favor, flua vossa bênção em minhas mãos e joelhos. Por favor, me conceda vossos ensinamentos. Desejo vislumbrar o abismo da magia. Eu vos imploro. Eu vos imploro. E que tipo de preço está disposto a pagar por isso? Aquela voz era tão fria quanto um iceberg. Isso seria um consenso em todos. Ainda assim, para os ouvidos de Fluder, era uma voz doce e agradável que deixava seu coração agitado. Claro, ele sabia do veneno escondido dentro dessas palavras. Ainda assim, e daí? Fluder não hesitou nem por um momento. Ele estava disposto a pagar o preço. Ele estava disposto a entregar sua alma. Tudo. Sim, prometo tudo que tenho. Senhor do abismo. O ser insondável. Muito bem. Se estiver disposto a me dar tudo, então meu conhecimento será seu. Eu concederei seu desejo. Oh! Oh! Fluder enterrou a testa no chão enquanto derramava lágrimas de alegria. Seu coração, congelado e duro de ciúmes, havia derretido. Depois de esperar mais de 200 anos, ele finalmente obteve a chance de cumprir o desejo que havia mantido por tanto tempo. Fluder, totalmente extasiado, manteve a testa tocada no chão enquanto se arrastava até os pés de Momon e beijava suas botas. Ele planejara originalmente lambê-las. No entanto, a parte calma de sua mente preocupava-se com o fato de que seu mestre e Deus ficaria enojado com ele, por isso se contentou com essa cortesia. Isso é o suficiente, eu entendo sua lealdade. Oh! Obrigado! Meu mestre! Vejamos, sua primeira tarefa será: entregue sacrifícios vivos à minha fortaleza. Velhote! Velhote! O que há de errado, velhote? Perdido em pensamentos, Fluder voltou a si quando ouviu alguém chamando por ele. Fluder piscou algumas vezes, depois lembrou-se de onde estava e assentiu para a pessoa que o chamara. Perdoe-me, Vossa Majestade Imperial. Eu estava pensando em alguma coisa. Diante de Fluder era a única pessoa que poderia chamá-lo de velhote.
Essa pessoa era o imperador do Império Baharut, Jirkniv Hunifar Lord Elnix. Normalmente, haveria apenas algumas pessoas nesta sala, mas agora, havia muitos aqui. Havia o imperador Jirkniv e 4 guarda-costas. Lá estava Fluder Paradini, o mais alto mestre de magia do Império. Depois, havia 10 ministros leais e capazes, cujas habilidades poderiam efetivamente apoiar seu imperador excepcionalmente inteligente. Além disso, uma das pessoas saudadas como as mais fortes do Império, Relâmpago Basivode Pechomeu dos 4 cavaleiros imperiais, estava presente. Todos estavam sentados onde queriam, e estavam discutindo a direção que o Império tomaria desde agora. As folhas de papel espalhadas por toda parte testemunhavam a intensidade de seu debate. Um deles até gritou rouco. O jovem imperador falou algo para Fluder, algo que ele nunca teria dito a ninguém mais. Não se preocupe. Há anos tem me ajudado. Eu sei que às vezes exijo muito de você, ainda mais pela sua idade, mas a situação não me permitiu considerar seu lado. Eu sinto muito. Agradeço a preocupação, Vossa Majestade Imperial. No entanto, eu sou um servo fiel de Vossa Majestade Imperial. Peça-me o que desejar, será uma honra ser útil. Depois de ser louvado por seu serviço, Fluder acenou com a cabeça ligeiramente. Eu criei um bom menino. Esses pensamentos passaram pela mente de Fluder quando ele olhou para o jovem bem afeiçoado. Fluder começou a trabalhar para o Império há cerca de 6 gerações. Sua relação com o imperador naquela época, 6 gerações antes de Jirkniv, tinha sido muito ruim. No entanto, desde muito jovem Fluder era um habilidoso Magic Caster capaz de conjurar magias de alto nível e, após entrar na vida pública, ele avançou rapidamente os altos escalões dos magos da corte. Com o passar do tempo, Fluder se tornou mais próximo do imperador da 5ª geração antes de Jirkniv. Depois de se tornar o chefe da corte de magia, ele começou a instruir o 4º imperador antes de Jirkniv sobre magia. Desde a 3ª geração antes de Jirkniv subiu ao trono, ele assumiu o papel de ensinar o imperador vigente sobre todos os tipos de conhecimentos. Também teve considerável influência na implementação de políticas. E agora, havia o atual imperador, seu amado garoto. Fluder testemunhou gerações de imperadores, e não havia um único incompetente entre eles. Na verdade, os deuses pareciam ter sorrido para cada um deles. Todos tinham talento e inteligência, exceto o de 6 gerações atrás, que já era velho na época. Dentre todos, o atual imperador possuía inteligência para superar todos antes dele. Mesmo em tenra idade, Jirkniv já havia superado os feitos de 2 gerações passadas. Fluder gostava profundamente de Jirkniv Hunifar Lord Elnix. Fluder lhe ensinara como se fosse seu próprio filho. Ele tinha certeza de que o imperador também o amava e respeitava como um segundo pai. Mesmo assim, mesmo que Fluder o amasse como seu próprio filho, ele ainda o descartaria. Eu quero ver o abismo da magia, Jir. Eu deixarei de lado qualquer coisa sem hesitação. Até um rapaz querido como você. Então, Vossa Majestade Imperial, decidimos parar completamente a ofensiva contra o reino, correto? De fato. Isso porque investigar o demônio Jaldabaoth é mais importante. Velhote, descobriu alguma coisa? Lamento dizer que, apesar das minhas investigações, ainda não encontrei nenhuma informação, Vossa Majestade Imperial. De fato, tudo foi organizado de antemão. Paradini-sama. O senhor não pode usar magia para investigar. Fluder virou-se para o homem que se dirigira a ele, fingiu cuidadosamente uma expressão e depois olhou friamente para ele. De fato, a magia é potencialmente capaz de realizar o impossível. Isso é. Um momento, velhote. Uma vez que começa a falar sobre esse tipo de coisa, você tende a divagar o dia todo. Vamos pular os detalhes e ir direto ao ponto. Como desejar, Vossa Majestade Imperial. Respondeu Fluder com um olhar um tanto infeliz em seu rosto. Então, começou a falar novamente em um tom pedagógico. Existem maneiras de resistir à investigação mágica. Por exemplo, esta sala é a prova de som. Creio que todos saibam disso.
Da mesma forma, impedir magia de adivinhação é algo que pode ser feito da mesma forma. Entendo. Em outras palavras, se existem maneiras de resistir, então é muito difícil. Precisamente. Mas é preciso ter sorte ao tentar algo assim. Os Magicasters de alto nível podem até preparar contra-ataques contra esse tipo de magia. Se as coisas correrem mal, podem matar diretamente o adivinho que tentou espionar. É lamentável minha compreensão da magia. O Supremo Sim conhece tudo sobre magia. Preciso demonstrar minha utilidade o mais rápido possível. Várias pessoas tinham olhares de pavor quando souberam que seu adversário poderia matar instantaneamente quem tentasse espionar, mas Fluder estava totalmente desinteressado. Então, de acordo com suas palavras, disse um dos ministros enquanto pegava uma folha de papel, o fato de conseguir detectar a base deste Magiccaster Ainzogon com uma magia não significa que as habilidades dele estão abaixo da sua, Paradine-sama. Ingênuo. Fluder esforçou-se para não sorrir sem graça enquanto continuava em tom áspero, para melhor impressionar as profundezas de seu aborrecimento com outro grupo. Não seja tão otimista. Isso foi só depois que eu testemunhei ele salvando o vilarejo Carne, ou melhor, depois que eu soube como ele protegeu o vilarejo Carne, que realizei uma vigilância mágica da área. Só então eu notei as ruínas. Como eu não tinha lembrança de ruínas por lá, continuei minha observação pelas redondezas. Tempos depois notei um ser com as características do dito Ainzogon entrando nas ruínas. Creio que ainda deve se lembrar de que eu o descobri inteiramente por acaso. Caso contrário, aconselho procurar um tratamento para demência. Parte disso era a verdade. Só um idiota levaria um ser tão bondoso com ânimos leves. Não, para ser mais exato, ele também tinha sido muito tolo. A ignorância era uma coisa verdadeiramente trágica. Fluder riu silenciosamente da tolice do passado. Naquela época, ele realmente tinha sido ignorante. Me perdoe. Fluder acenou com a mão para aceitar o pedido de desculpas do homem. Por falar nisso, velhote. E os trabalhadores que enviou para a casa dele. Um dos espiões que o seguia enviou um relatório via mensagem. Parece que estão todos mortos. Jirkniv contou os dias em seus dedos e então os seus olhos se arregalaram um pouco. Ele ouvira dizer que os trabalhadores eram bastante capacitados. O fato de que tal poder de luta tinha sido aniquilado em um dia ou menos foi bastante surpreendente. Escusado dizer que Fluder não ficou surpreso. Ele sabia que tal resultado era inevitável. Ainda assim, portava um olhar de descrença. Mesmo. Todos sabem que não se pode confiar cegamente em comunicação mágica. Quanto tempo até os aventureiros retornarem? Eles decidiram recuar imediatamente, pois ninguém voltou vivo, mas parece que levará 4 dias para voltarem. Melhor esperar pelo seu retorno, pode levar até 5 dias. Até lá, só nos resta aguardar. Mensagem. Era uma maneira pouco confiável de transmitir informações. Isso porque quanto maior a distância entre eles, mais ruído entrava na comunicação. Além disso, havia outra razão pela qual o Império não confiava em métodos como mensagem. O exemplo mais famoso foi a tragédia de Gutenberg. Cerca de 300 anos atrás, esse país havia criado uma rede mensagem entre suas cidades para aumentar a velocidade de transferência de informações. Era uma nação humanoide governada por Magiccaster. Devido à sua excessiva confiança no mensagem, caiu no caos depois de receber apenas 3 relatórios falsos. As cidades guerrearam umas contra as outras e, além disso, foram atacadas por monstros e demi-humanos, e assim o país pereceu. Além disso, os bardos também cantaram músicas sobre maridos que assassinaram suas esposas depois de serem informados da traição, apenas para descobrir que eram notícias falsas o tempo todo. Como resultado, poucas pessoas confiavam em mensagem para passar informações. Pelo contrário, aqueles que depositaram muita fé nesta magia eram tratados como tolos. Jirkniv era desses, ele fazia uso de mensagem, mas sempre com redundâncias e nunca confiando apenas na magia. O conde foi um tolo.
Se tivesse contratado trabalhadores de Irrantel, as coisas teriam se encaixado melhor no nosso plano. Ainda assim, ser tão incompetente fez dele o fantoche perfeito, mas ele pode causar problemas demais. Nem para ser uma boa isca ele serve. É como Vossa Majestade Imperial diz. Jirkniv franziu as sobrancelhas ao ouvir Fluder concordar com ele. Fluder havia proposto um plano há vários dias, e Jirkniv o aceitara. Esse plano tinha 2 objetivos. O primeiro consistia em apreender a personalidade de Ainz Olgoon. De acordo com as investigações de Fluder, a reação de Ainz Olgoon foi não deixar a tumba por vários dias, então eles determinaram que a tumba era sua base. Assim, eles despacharam os trabalhadores para lá, com a finalidade de observar como Ainz Olgoon reagiria. Restava saber se ele trataria as pessoas que invadissem seu lar com gentileza ou se ele resistiria às visitas indesejadas. Mas no fim, os trabalhadores foram todos massacrados e, a partir daí, aprenderam sobre parte de seu caráter. O outro objetivo era arruinar o relacionamento do reino com Ainz Olgoon. Teria sido melhor contratar trabalhadores em Irrantel, mas infelizmente as coisas não tinham corrido tão bem. Se bem que ele não é tão estúpido, tudo que o conde ouvira era que se tratava de ruínas desconhecidas. Ele já havia assumido um grande risco ao ser um nobre do império invadindo ruínas no território do reino, então contratar trabalhadores do reino exigiria ainda mais coragem. Era difícil culpá-lo por ousar os trabalhadores do império. Contudo, isso significava que não puderam estragar a relação entre Irrantel, ou talvez o reino Reestize, e Ainz Olgoon. Portanto, a fim de alcançar seu segundo objetivo, eles tiveram que enviar informações sobre essa tumba desconhecida para a Guilda dos Aventureiros do Reino. A visita de Momon ao Império é a peça-chave. Certamente. E agora, ele contará à Guilda sobre as ruínas desconhecidas e como os trabalhadores foram eliminados. Dessa forma, o reino saberá que o Império deseja revistar essas ruínas e montará uma investigação oficial por conta própria. Foi para alcançar esse objetivo que eles forçaram o envolvimento da Guilda dos Aventureiros nisso. Claro, eles não o fizeram no nome do imperador. Simplesmente espalharam alguns rumores pelos espiões para encorajar tal ocorrência. Este incidente precisava ser liderado por um nobre tolo agindo por conta própria. Dessa forma, mesmo que o envolvimento do Império fosse revelado, a hostilidade de Ainz Olgoon seria direcionada ao conde, que seria um mero fantoche. Com tudo isso, Jirkniv poderia construir um relacionamento amigável se compadecesse com Ainz. Idealmente, os aventureiros do reino invadirão o covil de Ainz Olgoon e serão respondidos com força letal. Que tipo de resposta um poderoso Magic Caster fará contra o reino? E o que o reino fará quando for atacado? Eu espero ansiosamente por isso. Jirkniv riu. Então, apenas por desencargo de consciência, ele perguntou: já tenho noção do poder de Ainz Olgoon. Já que ele pôde eliminar equipes de trabalhadores sem menor esforço. Então este assunto deve ser tratado e apurado minuciosamente. Oferecer a cabeça daquele conde pode ser um bom pedido de desculpas. Com certeza. Nos esforçamos muito para orquestrar tudo isso, somente as pessoas aqui presentes sabem a verdade. Ótimo. Mas por precaução, o que foi isso? Um tremor interrompeu as palavras de Jirkniv. As janelas da sala e os móveis sacudiram. No entanto, não parecia ser um terremoto. Era mais como um grande tremor causado por alguma coisa massiva caindo no chão. O que aconteceu? Vejam o que, e que tumulto é esse? O que está acontecendo? Os lamentos que Jirkniv ouviu não foram apenas de dentro da sala, mas também do lado de fora. As paredes eram grossas e resistentes. Nesse caso, quão alto estavam as pessoas do lado de fora gritando? O que provocou esse grito, o som menos esperado para esse lugar? Um de seus vassalos olhou para o pátio de onde os gritos vieram e depois de examinar a situação, seu rosto ficou pálido quando ele respondeu à pergunta de Jirkniv. Vossa Majestade Imperial. Um dragão. Um dragão pousou no pátio. Por um breve momento, uma onda de estupefação passou pela sala. Ninguém poderia analisar imediatamente o significado dessa frase. Sequer fazia sentido.
Todos sabiam que ele não poderia estar mentindo, mas todos correram para a janela para ver com seus próprios olhos. Eles praticamente escancararam as pesadas cortinas. Depois de ver o que havia por trás delas, a cena do lado de fora da janela de vidro translúcido, a de um dragão no meio do pátio, cada um deles ficou sem palavras e boquiaberto. Por quê? Porque há um dragão lá. De onde veio o dragão? Ministro dos Negócios Estrangeiros. Foi informado de alguém atrevido bastante para pousar de dragão no pátio hoje. Obviamente não. Viu os dragões do Conselho Estadual antes? Será um dragão deles. Esse dragão não corresponde à descrição que me foi dada. O diplomata que me disse isso é de confiança. Nada disso importa. Certamente o maior problema é deixar seja lá quem for tentar entrar no Palácio Imperial, não? Sua Majestade Imperial está aqui. O que a Guarda Imperial Aérea está fazendo? Os dragões possuíam corpos poderosos, embainhados em grossas escamas, suas expectativas de vida excediam amplamente as da humanidade. Eles tinham todo tipo de habilidades especiais e mágicas, e eles eram os seres mais poderosos do mundo. É claro que a força dos dragões variava entre os indivíduos, e havia histórias ocasionais de um aventureiro derrotando um dragão. Mas ao longo do curso da história, também houve cidades devastadas por um dragão em fúria, às vezes até países inteiros. Uma cidade em um país do sul havia sido destruída por um dragão há cerca de 20 anos. A lembrança ainda estava fresca na memória das pessoas. O fato de que tal ser apareceu no meio do Palácio Imperial alertava para algo possivelmente grave. E até mesmo Jirkniv prendeu a respiração enquanto examinava a situação. Nesse momento, ele viu duas pessoas descerem das costas do dragão. Ele apertou os olhos e viu que eram duas crianças de pele bronzeada. Aqueles devem ser elfos negros. Fluder afirmou calmamente as espécies desses dois. Paradini-sama. De onde veio esse dragão? E quem são aquelas pessoas? Bem, eu não reconheço esse dragão. O dragão no pátio estava cercado pelos cavaleiros, para não falar das duas pessoas que haviam acabado de descer dele. Aqueles cavaleiros eram o orgulho do Império, mas ele não conseguia colocar sua fé neles quando estavam diante de um dragão. Essa era a raça dos seres mais fortes. Um homem saiu do meio dos cavaleiros, um homem que carregava um escudo em cada mão. Ei, ele vai lá fora mesmo. Tá certo que ele é o mais capaz para isso, mas seria uma tragédia ele morrer, não? A pessoa que deu um passo em frente foi um dos 4 cavaleiros imperiais, o intangível Nazami Enek. Ele era um dos mais importantes guerreiros do reino, o mais adepto dos 4 cavaleiros em batalhas defensivas. Este guerreiro capaz de resistir a muitos ataques poderosos parecia quase insignificante quando comparado a um dragão. Todos puderam apenas concordar com a previsão de Relâmpago. Basivode pechou-meu sobre o destino de seu colega. Vossa Majestade Imperial, por favor, se abrigue. Onde? Qual lugar é seguro em face de um dragão? Bufou Jirkniv ante a sugestão do ministro que havia caído em si. Mas nada, eu já sei. Se abandonarmos o Palácio Imperial e fugirmos, nos tornaremos alvo de piadas. O mesmo ainda vale se nosso adversário for um dragão. Realmente não pareça um dragão do Conselho Estadual, quer dizer que nosso inimigo fez isso sabendo que eu não fugiria. Dizem que os dragões são muito inteligentes. Parece que esse conhece muito bem a situação política do Império. Jirkniv poderia aplicar pressão aos nobres porque tinha o poderio militar dos cavaleiros. Se o imperador e seus cavaleiros deixassem o Palácio Imperial e fugissem apenas por causa de um dragão, então certamente fariam pouco caso do poderio militar do imperador e assim rebelariam. Ele tinha certeza que não perderia para qualquer grupo de desajustados capazes de se organizar, mas isso ainda enfraqueceria severamente o Império. Lutar ou fugir, ainda assim perderemos. Que situação complicada. Mas de onde veio esse dragão? Logo, mais e mais pessoas se reuniram no pátio. Havia 40 guardas imperiais cercando o dragão e os 2 elfos negros, além de 60 cavaleiros. Além disso, Magic Caster arcanos e divinos espalhados entre eles. 120 pessoas não serão suficientes para lidar com isso.
Creio que eu deva ir também, Vossa Majestade Imperial. Jirkniv franziu ligeiramente a sobrancelha. Fluder era o trunfo do Império. Mesmo sendo algo lógico, ele não tinha certeza de usar esse trunfo contra um poderoso dragão. Contudo, ele estava confiante de que Fluder poderia escapar mesmo depois de ser pressionado e ficar sem saída, e essa confiança interrompeu sua hesitação. Jirkniv não sabia se Fluder tinha se voluntariado para corroborar com sua narrativa de não o teletransportar para um local seguro. Eu conto com você, velhote. Além disso, poderia pedir ao intangível para se acalmar. Mas é claro. Porém, não sei o que esperar daqueles dois. Eu sinto que são incrivelmente fortes. Rogo que se prepare para fugir, Vossa Majestade Imperial. Com isso, Fluder abriu a janela. Ele pulou para fora e voou para o céu como uma magia de voo. Tá todo mundo me ouvindo? Somos subordinados de Ainzou Goon-sama, e meu nome é Aurabella Fiora. Só então, uma voz incrivelmente alta ecoou pelos arredores. O imperador desta nação mandou um bando de capangas sem noção para a grande tumba de Nazarick, onde o Ain-sama fica. Ain-sama tá muito infeliz. Então, se você não se desculpar, vamos desintegrar seu país. O rosto de Jirkniv se torceu. Quem havia contado e como? Como ele seguiu as pistas para descobrir a verdade? Ele olhou ao redor da sala. Todos olhavam em choque para o imperador. As pessoas que entenderam as dúvidas no coração de Jirkniv balançaram a cabeça. Para começar, vamos matar todo mundo daqui. Maré. A elfa negra, de vestes femininas, enfiou seu cajado na superfície do pátio. Naquele momento, foi como se um terremoto localizado tivesse ocorrido no pátio. Foi muito estranho, pois Jirkniv não sentia a terra se mover. Porém, o chão ainda se abrira ao redor do dragão e dos elfos negros, fendas que se abriram em padrões mais complexos que a teia de uma aranha. Os cavaleiros, a guarda imperial, os Magic Casters, exceto Fluder, todos foram engolidos pela terra. Os elfos negros pareciam ter habilmente excluído eles e seus aliados do raio efetivo do ataque. Ela ficou lá despreocupadamente, e uma vez que puxou o cajado, o chão se apressou a se recompor, exatamente como quando o terremoto ocorreu. No entanto, desde que se juntou muito rapidamente, o chão inchou, seguindo o padrão anterior de teia de aranha, se tornando pequenos amontoados de pedregulhos. Os cavaleiros que haviam se reunido no pátio agora tinham desaparecido sem deixar vestígios. O fim veio em um instante. Agora sim. Matamos geral. A seguir, para todos os humanos nesta cidade, eu não sei quem é o imperador, então não importa. Se o imperador não aparecer agora, vamos destruir o resto. Imperador San, dê as caras e não me faça repetir. Vossa Majestade Imperial. O ministro-chefe estava tremendo, com o rosto mortalmente pálido enquanto perguntava. Então eles mandaram um dragão aqui porque nós pisamos na cauda do dragão lá. Jirkniv lutou para reprimir o tremor. O ser supremo no Império, o imperador que detinha todo o poder em suas mãos, não podia demonstrar medo diante de seus súditos. Ainzou Goon, quem ele é. Não, agora não é hora de pensar sobre esse tipo de coisa. Jirkniv gritou da janela. Eu sou o imperador, Jirkniv Hunifar Lord Elnix. Eu quero falar com vocês. Se não incomodar, eu vos convido para entrar no palácio. Ele se virou para o ministro-chefe. Prepare a melhor recepção para eles. Agora mesmo. Os ministros saíram correndo da sala, e os olhos de Jirkniv foram de suas costas para os elfos negros, que passaram a encará-lo. Eu o subestimei. Se esses são apenas subordinados, talvez ele esteja muito acima do meu patamar. Agora é tarde demais para voltar atrás. Se querem discutir, então vamos ter uma guerra de palavras. Ainzou Goon, veja como eu quebro suas ambições.